Tem algo na minha vida que eu preservo demais, que é o planejamento. E quando a gente fala de planejamento, parece aquela coisa engessada, dura, fria. E não é isso, é um planejamento para poder ter a tal da qualidade de vida. No varejo desde os 14 anos para comprar material escolar com o próprio dinheiro. E hoje é uma das maiores lideranças femininas do setor. Com mais de 25 anos de experiência e uma carreira que vai da loja do seu bairro à gestão de uma das maiores redes com mais de 100 unidades no Brasil inteiro, essa é Fabiana de Lavor Monte, ou simplesmente Fabi. Eu consegui um trabalho temporário com 14 anos de idade. Com 14 anos de idade. Trabalhei como vendedora, balconista, lá no centro de Guarulhos, uma loja que era uma multimarca feminina, e saí de lá com uma vontade de continuar. Foram 16 anos na C&A, onde comandou operações gigantes como as do Center Norte. Depois liderou marcas como TVZ, The Beauty Box, Lelis Blanc e Schutz. Hoje atua como consultora e mentora de times de varejo. Acorda antes das 5 da manhã para treinar. Ela é mãe da Júlia e do Bernardo. Planeja a semana da família e da loja com a mesma precisão. Se não tiver esse prazer em se relacionar e colocar as pessoas no centro, os colaboradores e os clientes, vai estar sempre faltando. Sempre vai estar faltando na sua estratégia. Isso se chama alma do varejo. Esse é a alma do varejo. Neste episódio, a Fabi fala sobre carreira, maternidade, liderança, gestão de pessoas e um presente. Como fazer o básico bem feito para o Dia das Mães. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Varejo On. O podcast que traz varejo de forma diferente, falando de vendas, falando de pessoas e falando de tecnologia. Continuando na nossa jornada do Dia das Mães 2025, vou trazer uma pessoa aqui. Vou contar para vocês uma coisa antes. Há 20 anos atrás, entregando sim a idade, porque a gente tá bem, tá? Então, entregando a idade. Há 20 anos atrás, a pessoa pegou na minha mão e me ensinou varejo na C&A. A gente se conheceu na C&A, então tem mais de 20 anos que eu conheço a Fabi, nossa convidada de hoje, e ela me ensinou quase tudo que eu sei de varejo. Ela que me ensinou os princípios do varejo dentro de uma loja. Então, com muito orgulho, recebo Fabiana Lavor Monte. Eba. Eu estou muito feliz de você estar aqui. E eu mais ainda, Paulinho, mais ainda. Muito feliz mesmo. Obrigada pelo convite. E que legal falar do Dia das Mães, não? Muito bom. Muito bom. Antes a gente vai falar de você. Ah, pode ser também. Tá? Mãe da Júlia e do Bernardo. Sim. Me conta como é ser mãe, mulher, diretora de varejo. Me conta essa loucura um pouquinho, porque não é fácil. Não é fácil, mas acho que tem muitas mulheres com uma jornada similar à minha. Você que está dentro aí das operações de shoppings, das lojas, das marcas, você deve encontrar várias delas, né? Tem algo na minha vida que eu preservo demais, que é o planejamento. E quando a gente fala de planejamento, parece aquela coisa engessada, dura, fria. E não é isso, é um planejamento para poder ter a tal da qualidade de vida. Então, ser mãe dos dois, acho que só melhorou a minha visão de mundo, né? De sociedade, de relacionamento, de pessoas, de gestão de pessoas. Mas a minha casa funciona bem. Então, tua casa funciona bem? Muito bem. Quando a gente fala de planejamento, o meu planejamento começa muito cedo. Começa na minha casa. Eu acordo muito cedo, né? Eu faço atividade física pela manhã, 5h20. Eu tô ganhando. Que horas? 4h45, 4h50. Parabéns. Eu não sei se quando a gente fica mais velha, a gente começa a acordar mais cedo ou bate um plim, assim. Eu acho que bate um plim. O meu plim bateu especialmente quando eu voltei a treinar, mas treinar não é treinar fofo, é treinar de verdade. Treinar de verdade. Eu sempre treinei musculação, mas aí teve um tempo que eu dei uma fugida de academia, mas esse plim bateu quando eu voltei a treinar e eu falei, nossa, eu preciso de condição física para fazer tudo que eu faço. Estamos na mesma. Eu acho que esse plim bateu também por isso, mas hoje virou algo que eu não consigo mudar. Agora já é o hábito, né? Exatamente. E de novo, tá dentro do pacote que a gente tá falando muito, qualidade de vida. Conseguir fazer um treino de 45 minutos pela manhã, 3 vezes por semana, é algo absurdo? Não. Então, tá lá na minha agenda. Esse ano, você sabe que eu me inscrevi pra meia maratona agora em julho. Uau! Parabéns! Então, porque assim, eu precisava ter um gatilho pra poder realmente apostar na corrida. Sim. E a coisa que tá me fazendo melhor nos últimos meses é correr.
Você aprendeu a correr. Aprendi a Eu correr. ainda não aprendi, eu preciso aprender. E tem que aprender, porque assim, a gente acha que a gente corre. Não. Eu corri assim, 6 quilômetros, 5, saía morto. Não. Domingo eu corri 10, Uau. e saí assim, cansado, mas assim, tô no processo. Então assim, até dia 31 de julho eu tô correndo 21. Vou Você correr tá dia 21. correndo com qual cor de meia? Só pra eu entender. Azul. Olha! Boa! Muito bom. Azul. Depois, pra quem não sabe, procure aí o significado da cor da meia azul pra corrida. Esgotadíssima, meia azul. Fabi, me conta a tua carreira. Vamos falar da tua carreira no varejo, Vamos. que eu acho que é uma carreira muito inspiradora. É. De onde você começou até onde você chegou. Legal, muito bom. Você que conta a carreira. Eu vou contar. E é uma carreira que eu gosto de contar. Eu faço questão de contar e eu sinto orgulho dela. Porque com 14 anos de idade eu tinha terminado o ensino fundamental, né? Perfeito. E não sei, eu queria trabalhar, eu queria ter dinheiro. Dinheiro para ir para o ensino médio, dinheiro para preparar uma mochila bacana com materiais legais. E eu falei pra minha mãe, posso trabalhar? Minha mãe falou, trabalhar? É um mês de dezembro. E eu fui trabalhar. Eu consegui um trabalho temporário com 14 anos de idade. Com 14 anos de idade. Trabalhei como vendedora, balconista, lá no centro de Guarulhos, uma loja que era uma multimarca feminina. E saí de lá com uma vontade de continuar. E isso eu falo pra todo mundo, porque a minha primeira gerente, eu não esqueço o nome dela, chamava Dani. E eu olho, assim, pro meu passado, eu ainda vejo a referência da Dani. Então, a Dani foi a minha grande referência em um mês. Sim, eu fiquei inspirada por ela. Obviamente, meus pais não deixaram eu trabalhar. Eu ia para o ensino médio, eu tinha que me dedicar à escola. Mas eu sempre pensava, quando eu começar a trabalhar, vai ser isso que eu vou ser. Eu quero ser uma Dani. Eu pensava muito disso. Ela era uma gerente, ela atuava de uma maneira muito participativa na loja inteira. Ela tinha uma visão de relacionamento, porque ela se relacionava com todo o time e com os clientes, né? De uma maneira muito especial, muito carinhosa. Você achava ela chique, bonita? Eu achava ela inspiradora em todos os sentidos. Eu achava, nem se falava de empoderamento, mas eu achava ela empoderada. Você não sabia o que era empoderamento, não, mas você era via ela. Isso ela. Era ela. Ela chegava cedinho, abria aquela porta de ferro e já chegava inspirada, o cabelo já estava lindo, ela já estava pronta. E eu olhava aquilo e falava, gente, uau, é isso que eu quero ser. Então, Paulo, eu fiquei dos 14 até os 16... amadurecendo essa vontade e num período que estava todo mundo pré-vestibular, né? Eu estava ali concorrendo aos vestibulares também, eu queria fazer administração, aí uma galera queria fazer medicina, uma galera queria fazer direito, e eu assim, gente, mas eu vou voltar para a loja. No fundo era isso que eu sentia. Então eu fiz a faculdade de administração, entrei na faculdade e ao mesmo tempo comecei a trabalhar no shopping. Começo em shopping, numa loja de presentes, tinha acabado de inaugurar o Shopping D, mas em pouco tempo eu já entrei na C&A, em 1999. 1999 começa uma história, então. Começa uma história importante, né? Eu ingresso na C&A como supervisora de varejo, supervisora de loja. Era uma posição abaixo do gerente da loja. Perfeito. Porque eu já era gerente de eu já tinha sido gerente em outras marcas menores. Qual unidade da C&A era? Center Norte. Center Norte. E na época era o maior faturamento do Brasil. Então, era uma loja muito importante em todos os sentidos. Eu recebia as visitas de toda a diretoria, do corpo diretivo. Era uma loja de volume de vendas surreal, que hoje em dia não existe mais aquele volume de vendas. E também o Center Norte era um dos primeiros do Brasil, né? Era um shopping tradicional, da família. Era o número 1 do Brasil. Era o número 1 do Brasil. Competia na época com o Ibirapuera e com o West Plaza, olha só. Ibirapuera e o West Plaza falando desse volume de vendas. Mas foi ali que eu fiz a minha carreira. E assim... Como você falou, né, de ter sido uma gerente treinadora, eu fui treinada também por pessoas muito especiais, né? Passaram por mim gestores incríveis, assim, que me mostraram o que era esse varejar que a gente fazia no passado. Então, obviamente, numa loja de departamento, tinha uma engrenagem que precisava funcionar, então meu foco era muito nos processos, muito mesmo. Era uma obsessão por planejamento, uma obsessão pelas tarefas que deveriam acontecer no momento correto. Não podia ser no momento errado, porque senão você já perdia vendas. Uma operação de caixa que definia a compra, naquele período era uma operação de caixa eficiente, rápida, que definia a compra, mas tudo isso dependia de um fator que era o principal. Qual fator era esse? Era a gestão das pessoas. Perfeito. Então, ali a gente fazia... uma gestão de pessoas que determinava tudo que ia acontecer. Eu estou falando de muita gente que era o primeiro emprego. Eu lidava com colaboradores, 200, 300 colaboradores numa unidade,
que grande maioria não tinha experiência anterior. E você era nova também, né? Não é que você era uma pessoa com 20 anos de varejo, com Não. 30 anos de varejo. Você era nova em idade também, né? Eu tinha 20 e poucos anos, eu era jovem de idade, eu estava estudando ainda, fazendo faculdade, muitos dos colaboradores também estavam estudando, mas já tinham essa inspiração. E qual era o fator? Eu acho que está muito ligado à gestão das pessoas, do relacionamento, né? De talvez falar a mesma língua, de estar muito próxima, mas especialmente de cuidar das pessoas, de fazer junto. Eu lembro que nesse período, olha que engraçado, o meu primeiro emprego também foi na C&A. Olha só. Mas foi na C&A, tinha telemarketing lá no Center Norte. Sim. A gente deve ter se cruzado. Você deve ter sido meu colaborador, associado. Associado. Porque assim, eu prestei serviço, empresa terceirizada, 2 meses na C&A. Olha. Vendendo cartão C&A pelo telefone. Então, naquele momento ainda não tinha picado em mim a questão do varejo. Tava começando na faculdade também, fiz vários estágios em diferentes áreas, mas sempre em eventos. Eu gostava de operação, eu gostava de uma coisa assim, gente, processo. E aí 2024, assim, 2025 começa a minha trajetória na C&A como trainee, depois 2005 começa a minha trajetória como trainee. Em 2006 a gente se cruza porque eu assumi a loja do Tivoli e a gente era par nesse momento. Tivoli, verdade, Tivoli. Que legal, né, Paulo? Eu acho que essas histórias que são complementares, né? Porque eu fiz uma carreira. Eu comecei ali como balconista e fui galgando degrau a degrau, absorvendo as oportunidades, mas porque eu me preparava muito, eu queria demais. Então, você se destacava facilmente? Não, eu me destacava com muito trabalho. Era muito trabalho, era muita repetição e intensidade daquilo que eu acreditava, né? Eu uso esse lema para tudo, né? A gente acredita nesse processo, então vamos fazer até dar certo, mas com o envolvimento das pessoas, né? E, óbvio, eu tive muitos líderes inspiradores, pessoas que... Cita um da C&A. Eu sei que é difícil, mas cita um. Não é difícil. Olha, posso citar assim de cara a Selma Gonçalves. A Selma. Que ela foi a supervisora que me treinou para ser supervisora e ela foi promovida na primeira turma de supervisores promovidos da C&A. A C&A, acho que para quem não sabe, no passado não tinha essa promoção interna. Não tinha promoção interna. Não tinha. A última posição de quem era carreirista interna era o supervisor de loja. A C&A foi a Selma foi a primeira turma. De supervisora para gerente. De supervisor promovido a gerente. E hoje é muito mais comum, né? Hoje é super comum. Hoje a grande maioria dos gestores vem dessa carreira interna, num plano de desenvolvimento. Mas foi a Selma que me treinou, né? E a gente gera essa relação, é alimentada ainda no varejo, ela está no varejo também. A gente conversa muito, troca bastante, mas é uma pessoa que, além de ser uma líder que me inspira, né? Me inspira não é porque ela dominava tudo aquilo, porque ela domina, mas ela domina com gestão de pessoas, ela domina com respeito, ela domina com muitos critérios, né? Com muita ética de trabalho mesmo. Eu acho que é isso que faz a gente... Que faz mover, né? Que faz a roda girar, né? E faz a gente gostar das outras pessoas, Exato. né? Porque às vezes é uma pessoa super inteligente, fera naquele assunto, mas não gera esse encantamento. Então acho que esse fator encantamento está ligado ali ainda com esse sentimento de gostar de gente. E me conta, assim, Center Norte, eu sei que ele é bem significativo pra você. Por quê? Foi. Você entrou lá como supervisora e depois voltou como... gerente de operações. De uma loja que era totalmente remodelada, certo? Tinha acabado de ser reformada. Conta dessa loja, porque eu lembro que foi um uau. Foi um uau. Né? Eu saí do Center Norte, ela sendo a maior loja do Brasil de faturamento. Fui fazer minha carreira, porque daí eu também fui promovida a gerente. Passei por várias unidades da C&A aqui no estado de São Paulo. E aí, quando eu sou promovida a gerente de operações, porque era só essa cadeira, né, essa posição para ir para uma loja tão importante, eu volto para o Center Norte. Tinha acabado de acontecer aquele episódio do gás, né? Acho que o pessoal que tem aí mais tempo de varejo vai lembrar. Então, o Shopping Center Norte foi esvaziado com uma denúncia de um vazamento de um gás tóxico e perigoso. Então, eu assumi exatamente neste momento. Neste momento de crise do shopping. Crise total, né? Então, e uma loja que estava sendo reformada. Pela primeira vez, uma reforma grande. Uma reforma que mudava o layout dela, que criava mais um mezanino de vendas. Então, eu tive ali 2 desafios enormes, né? Primeiro, reencontrar essa cliente e ganhar a confiança dela dentro daquela operação, que, de novo, não foi no foco na cliente, foi no foco das pessoas, né? Porque eu tive que trazer esses colaboradores
para o centro, né, para o centro da minha gestão. Muitos tinham trabalhado comigo como supervisora e muitos falavam, Fabi, não é mais a mesma loja, não vende mais igual. Falei, então a gente vai voltar a se organizar, não talvez para não alcançar aquele faturamento, mas para fazer o melhor que a gente pode fazer. E foi um ano muito bom, tá? Apesar de todo o desafio, foi um ano assim de NPS, que era uma pesquisa muito importante ali de atendimento alto. Foi um ano importante também para aprofundar um pouco mais em atendimento e não só garantir a operação. Então a gente começa a falar mais de atendimento dentro da C&A, através das pessoas, um atendimento mais assistido, mais acompanhado, obviamente acompanhando o mercado, acompanhando a concorrência, mas foi um ano bem bom, assim, o primeiro ano foi bem legal. Quantos anos de C&A ao total? Quase 16, Paulo, Quase 16? 15 anos e acho que 10 meses. Eu fiquei 3 anos na C&A, mas eu falo assim, e eu falei pro Paulo Correia, eu tive a oportunidade de encontrá-lo no NRF, e foi uma das melhores palestras, pra mim foi a melhor palestra do NRF, a da C&A, e aí eu falei depois, obviamente, ele não me conhecia, mas eu falei assim, preciso te dar um abraço. Ele falou, por que? Eu falei assim, então, eu fui gerente de C&A. Aí ele olhou pra mim e falou, foi a melhor palestra. Eu dei um abraço e falei, obrigado por tudo que você fez por mim, vocês fizeram por mim. Que legal. Porque é um agradecimento, óbvio, trabalhei muito, ralei muito, sabe quanta gente ralava? Muito, né? Loja nova, então a gente ralou muito, inauguração, mas se tem uma coisa, um legado, é o respeito com as pessoas, e um outro ponto, a execução. A execução. O detalhe na execução do Ciro Neto, que agora é CEO do Iguatemi. Chegar e fazer dedilhar na loja. Dedilhar, gente, pra quem não sabe, é quando você tem uma arara e você vai dedilhando pra ver se a quantidade de espaçamento... Tem um nome isso. Tem um nome técnico? Não, é um nome popular. Dedilhar? Era bater a área. Bater a área? Eu bati a área muito rápido. Muito rápido. Era destaque. Eu era, assim, eu adorava bater a área, eu adorava fazer VM. E, então, assim, a C&A, ela tem uma escola muito grande. Sim. Né? Não só por conta do programa de trainees, mas quem quer fazer carreira, tem empresas no Brasil que abrem as portas. Tem muitas empresas. E eu acho que carreira no varejo, e eu falo isso porque as pessoas nunca nascem... Você é um case à parte, né? Que queria trabalhar no varejo desde cedo. Sim. Mas as pessoas não têm esse sonho de trabalhar em loja. Cada vez está menor esse sonho, né? O turnover da geração nova é muito alto, a gente sabe disso. Mas se tem uma coisa que o varejo dá pra gente, é bagagem para qualquer coisa que a gente vai fazer na vida. E Paulo, quantas pessoas você conheceu? Eu posso falar por mim, né? Gente que eu conheci na C&A em todos os níveis hierárquicos, assim, pessoas que foram supervisoras de loja, gerentes de unidades, gerentes regionais, diretores, gerentes de compras, estão em segmentos completamente distintos hoje. Todos, assim, pessoas em áreas diferentes, alguns empreendendo, outros no mercado financeiro, e eu converso com eles e todos trazem essa história, todos, sem exceção, né? Uma história que está, sim, muito moldada numa empresa que era de processos, muito rígida em relação aos processos, mas que as pessoas estavam no centro. Então dá para fazer. Dá pra fazer. 16 anos depois, novas aventuras. Aí você precisava, né? Precisava. E eu saí exatamente com esse olhar. Eu falei, não posso mais voltar pra Magazine, pra loja de departamento. Não queria mais. Realmente, foram anos de muito investimento em desenvolvimento do meu profissional, né? Isso eu tenho só que agradecer, mas eu queria ajudar marcas menores. Então eu saí da C&A num programa de outplacement, dizendo assim pra minha consultora, eu quero trabalhar com mais moda agora, eu quero estar mais perto da cliente, eu quero falar mais de relacionamento, porque esse comportamento de consumo é o que me interessa demais, já me interessava ali, o ano era 2015, então eu quero estar mais perto disso, eu quero vivenciar mais essa história desse VM que transforma uma opinião da cliente na vitrine e coloca ela para dentro, e depois como é que é o atendimento, qual é essa jornada que mantém ela dentro da loja, e qual é esse pós-venda que traz ela de novo. Então eu já saí com essa vontade, né, de ir para marcas menores e aprofundar no que eu acreditava que eu precisava investir, que era gestão de relacionamento, CRM, e estar mais próxima das pessoas, clientes, né. E aí, para onde é o teu movimento
movimento primeiro? Aí, meu primeiro movimento, eu fui para uma marca aqui de São Paulo, uma marca nacional chamada TVZ, que ainda Perfeito. existe, uma marca muito voltada para alfaiataria, uma marca para uma roupa mais business mesmo. Era uma marca que eu consumia porque eu sou da geração de gerentes da C&A que não usava jeans, que só podia usar alfaiataria. Não tinha jeans, então eu consumia. Eu, como consumidora, gostava da marca e fui para lá. E aí, assim, aquele choque, né, Paulo? Eu saí de uma multinacional, que na época era holandesa, extremamente Com todos os processos lindinhos pra você Tudo. chegar e ter o kit do gerente. Eu só apertava os botões. Apertar o botão. E aí eu vou para um negócio que não tem, né, essa estrutura inteira. E um negócio grande, tá? De faturamento importante, já eram mais de 30 lojas. E talvez, naquele momento, a minha ansiedade, a minha vontade de fazer era muito maior do que da marca, né? Daquele momento de marca. A Fabi saiu depois de 16 anos em 2015, onde as coisas já estavam melhor. Quando eu saí em 2008, eu fui pra uma marca, pra Via Uno, e aí eu falei assim, nossa, eu vou encontrar tudo que eu tinha na C&A. Isso. Imagina. Porque na C&A a gente apertava o botão, a venda acontecia. Assim, a gente via a venda a cada 15 minutos, 20. Ah, a hora que quisesse. Era muito rápido. Era muito RF... Como chamava aquilo de venda? Que a gente toda hora entrava pra ver a venda? RF... Era um RF alguma coisa. Eu vou confundir os nomes agora. Aí na Via Uno era uma vez por dia, depois de terminar. Eu falei assim, gente, mas isso é muito ruim. Eles Paulo, falaram, imagina, é tem muito empresa bom. hoje que não tem leitura de vendas online, tá? Normal. É isso. É que quando a gente sai de um mundo, o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente sai de um mundo É. que tem muito processo e vai para um mundo que não tem esse nível de processo, e o nível de processo da C&A poucas empresas têm no Brasil, você fala assim, o que eu faço? Você teve esse primeiro momento assim? Sim. O que é isso? Mas sabe qual era o meu primeiro momento? Eu quero implementar tudo. Então essa era a minha ansiedade. Eu sei fazer. Eu sei o que precisa fazer. Eu quero organizar um rito de trabalho. Eu quero ter agenda para esses gerentes todos das unidades. Eu quero fazer conference call. Não tinha o Teams, o Zoom, mas eu quero botar todo mundo na linha, no telefone. Eu quero reunir uma vez por mês presencialmente. Eu quero viajar. Então, essa minha vontade de fazer atividades similares ao que eu vivenciava lá, como gerente de operações, mas trazer para uma vaga que eu tinha de gerente nacional, era a minha ansiedade maior. Era isso, eu queria reorganizar. Eu queria construir. Eu acho que essa desconexão entre o que a empresa queria fazer naquele momento e o que eu gostaria de fazer foi o que me afastou de lá, né? Então, eu saí de lá, eu fiquei pouquíssimo tempo, apesar de ter feito, sim, bastante interferências nas lojas, na gestão, no rito de trabalho, na organização das agendas, mas eu fui buscar uma posição que fosse mais similar àquele meu momento, que era um momento de construção mesmo. Você sabe que hoje, e olha como o varejo, ele não se reinventou. O varejo apenas evoluiu. Então, quando eu falo isso, antes eu falava a reinvenção do varejo. Não, a gente não reinventou o varejo, tá? A gente está evoluindo no mesmo processo. Quando você fala isso, a agenda do gerente de loja, era muito claro pra gente que vinha de uma operação grande que segunda, terça, quarta era mais burocrático, a gente não podia fazer reunião de quinta a domingo, a gente tinha todos os dias algum item que a gente tinha que fazer na agenda do gerente de loja, né? do's and don'ts, né? E hoje, a gente tem um programa, que é o Programa Liderar, que eu faço exatamente isso com as marcas. Aí você pensa assim, nossa, mas a gente tá falando de 2025, marcas extremamente maduras, quando a gente fala assim, nossa, essa potência. Isso. E a gente faz Marcas Programa Liderar. incríveis. Em Vivara, a gente teve que pegar todas as gerentes regionais, colocar numa sala, explicar o que era isso. Né? Agora a gente tá fazendo com a Animal, a gente tá fazendo isso com algumas marcas. Mas assim, o porquê que eu falo isso? Não é reinvenção. Não. Óbvio que agora a gente tá trazendo outros pontos. Já mudou. Porque precisa. Preciso trazer isso aqui, ó. Tcharam! Tcharam! Porque assim, isso é papel agora do gerente de loja do vendedor. Total. Né? Então assim, eu preciso fazer isso. Só que a lógica do varejo, ela não muda. Assim, o gerente, ele tem que cumprir, porque ele tem uma empresa. Essa empresa tem pessoas, essa empresa tem o RH por conta dessas pessoas, essa empresa tem clientes, essa empresa tem meta, essa empresa tem produto. E um zilhão de processos que, se você não tiver uma agenda e se você não respeitar essa agenda, você vai ser engolido. E aí podem me perguntar assim, Paulo, mas você tá falando aqui de C&A. Não. Loja com 3 pessoas tem a mesma agenda. Igual. Em proporção diferente, talvez em volume diferente, talvez o gerente entre mais na venda para ajudar o vendedor a fechar a venda com o cliente, mas tem os mesmos processos. Então, mas minha loja é pequena, eu sou dono de uma loja só.
Se não tiver processo de gestão, a gente, no meu time, que é um time pequeno, a gente tem os nossos ritos. Sem rituais, o varejo não funciona. Não funciona. Não funciona. Tem uma expressão que eu uso muito por todos os lugares, desde a época da C&A, que é de repetição e intensidade. Adorei. Repetição e intensidade. Porque parece assim, mas hoje vai ter que abrir a loja? Vai. Vai ter que tirar a poeira? Vai. Vai ter que passar o aspirador? Vai também. Vai ter que treinar associado todo dia? Vai. Vai ter que fazer a vitrine e conferir? Tem que olhar a iluminação todos os dias? Tem. O caixa precisa funcionar? Também. O estoque tem que estar na ordem? Sim. Então, assim, a gente fala muitas vezes as mesmas coisas. O que a gente muda é a intensidade. Quando você falou agora, a gente reinventou? Não, a gente está mudando essa intensidade. Mudando a intensidade. Porque tinha um peso muito grande nos processos. Hoje, com o avanço da tecnologia, e a maioria das empresas aí aderentes à tecnologia, à omnicanalidade, né? A gente tem talvez um pouco menos de processos do que a gente viveu, que eram manuais. Totalmente manuais. Então já não tem aquela carga de processo. Mas o que entrou dentro dessa agenda? Tem um olhar agora para o acompanhamento dessa venda que é diferente do que a gente fazia lá. E tem esse acompanhamento na palma da mão, no celular do vendedor. E todo mundo, a loja inteira. Então, e tudo real time, assim, e com inteligência artificial. Com inteligência. Então, assim, saber que, eu não vou ter aquele volume de vendas do passado. Não, você não vai ter aqui nesta unidade. Mas o teu negócio tá vendendo igual, porque você tá vendendo através do seu site, através do seu cupom vendedor. Você tá vendendo através do WhatsApp, que você levantou aqui. Várias lojas, tem representações via WhatsApp gigantescas, que jamais fariam aquela venda se não existisse essa tecnologia. Então, você tá se comunicando e tá se relacionando de outras maneiras, mas quem tá no meio ainda são as pessoas. São as pessoas. E aí, assim, então eu foco total nas clientes? Não, você foca nas pessoas. Você traz esse time, como você falou, a unidade tem 3 colaboradores. São esses 3 que precisam ser extremamente bem treinados, orientados, esclarecidos para qualquer tipo de meta, seja uma meta de resultado, de receita, uma meta financeira, quanto uma meta de recuperar cliente, de relacionamento, de fazer uma gestão de um processo melhor. Né? Então, continua as pessoas no centro. A gente vai rodar aqui e as pessoas continuarão no centro. Depois da TVZ, me conta onde vai o voo da Fabi. Aí eu fui pra The Beauty Box. The Beauty Box. Trabalhar com beleza. Beleza. Sabe que eu tenho um sonho de trabalhar com beleza? Que eu nunca trabalhei. E é uma delícia. E eu vou te falar, a minha passagem lá foi também curta, mas uma delícia. Você transformar uma pessoa através de uma maquiagem, um cabelo diferente, um perfume, algo que ela sonhou, a sensação é completamente diferente de quando você coloca alguém no provador e monta aquele lookinho incrível, que eu adoro fazer, monta aquele look incrível, você sabe ali, você sente a reação da pessoa. Mas quando você interfere na beleza, no visual, então é algo que gera uma sensação diferente da roupa, sabe? Você sabe que na Pecom eu tive a oportunidade de trabalhar com quase todos os segmentos que eu não imaginava. Streaming, Globoplay. Uau. Hambúrguer, Cabana. Le Creuset. Adoro. Todo mundo ama, né? Não posso falar panela. Le Creuset é obra de arte. Né? Exatamente. Né? Calçados, joias, roupa, serviço. Assim, tudo a gente conseguiu trabalhar. Ainda falta uma marca de beleza. E vamos torcer que eu já tenho uma proposta para uma marca. Já tô torcendo. Mas assim, porque é um sonho, porque eu gosto muito do tema, né? Gosto dos produtinhos. Vou falar. Gosto demais. Mas assim, é um mundo, para mim, ainda completamente novo. E ele é novo e ele é extremamente promissor aqui no Brasil, né? Quando a gente fala desse mercado que só cresce e cada vez começando mais cedo entre as adolescentes. Eu tenho uma filha adolescente, então eu vejo isso. O quanto ela já tá super... Total. E ela conhece todas as marcas, novas, antigas, lançamentos. E ela que te fala o que comprar. Ela me fala o que comprar. Ela sabe o que é dentro do que ela entende como legal. Então, mamãe, isso não é legal, porque isso não tá aprovado. Então, ela aprofunda, sabe? Então, quando a marca tem um respeito pelo consumidor, ela conhece. E eu acho assim, Paulo, que você vai fechar. Eu nem sei que empresa você vai fechar. Eu te conto no off. Você vai fechar porque, assim, eu tô muito dentro desses ambientes, né? Desses players todos. E eu acho que tem muito ainda que evoluir, né? Acho que é um mercado que explodiu de uma maneira, assim, muito grande aqui no Brasil. E tem marcas de todos os tamanhos, né? Tem marcas em quiosques, tem marcas em mega lojas, tem marcas em lojas pequenas, tem marcas que ainda fazem aquela venda de revenda e na casa da cliente. Eu acho que tem uma oportunidade gigantesca de organização, sim.
e vai dar certo. E aí, depois de Beauty Box, a gente volta pra moda, né? Aí eu volto pra moda, aí eu entro no antigo grupo Restock, que hoje é Grupo Veste, pela Lelis Blanc, e assim, uma marca incrível que eu já admirava e era cliente também. Lelis, eu acho que é uma marca que toda mulher Já passou ali. a Plus 35 já sonhou em ter o guarda-roupa inteiro de Lelis. Ou teve passagens, né? Eu falava muito isso, assim, entre os colaboradores da Lelis. Falei, gente, quando eu fui na primeira convenção da C&A, olha, eu vou voltar lá na C&A, mas eu fui comprar a minha roupa da convenção, que as convenções eram, né, super glamourosas, eu fui na Lelis. Então, a roupa da convenção... Então, assim, acho que tem uns marcos, assim, nessa marca. Essa é uma marca muito querida, assim, pela consumidora do Brasil inteiro, mas aqui em São Paulo é muito querida, né? muito querida. E é uma marca que ela traduz esses momentos, né? Então, foi a roupa do casamento civil, é a roupa do batizado do primeiro neto, é a roupa da formatura da filha. Então, assim, uma loja que consegue atender as mulheres de todas as idades, em todos os momentos da vida, e que eu tive uma passagem muito bonita lá, né? Uma história muito linda, assim. Fiz a gestão de operação de todas as lojas, eram mais de 100 lojas quando eu entrei. Algumas lojas, sim, precisaram ter sido fechadas, não só pela pandemia, mas pelo projeto de reorganização da marca, né? A marca hoje está muito legal, né? Muito diferente de quando eu entrei, muito organizada nesse sentido, num layout novo, mais moderno. E lá eu fiz de fato o que eu queria fazer, que era gestão de relacionamento. Era estar muito próximo das clientes através dos times, os times de vendas que fazem esse atendimento, que são super bem citados na pesquisa de NPS. Pesquisa de NPS da Lelis bate casa de 90. Me fala o que é NPS para quem às vezes não sabe quando a gente fala o sigla. Acho que é importante. A pesquisa de NPS é Net Promoter Score. Promoter Score. É uma pesquisa que avalia a jornada do atendimento da cliente. Então, a cliente, quando sai da loja, algumas lojas fazem, nem todas fazem, mas na Lelis isso é muito sério, isso é muito acompanhado. A cliente preenche ali qual foi a experiência dela naquele dia, né? E ela vai pontuar não só o atendimento, ela vai falar de produto, ela vai falar de preço, ela vai falar... É aquela que entrega tudo, né? Tudo. Mas assim, você sabe que quando eu fui pro e-commerce, um dos índices mais importantes era o NPS. E o varejo não fazia isso. O varejo físico não fazia isso. Então, quando o varejo físico começa a fazer o NPS, mostra que o varejo quer se igualar no nível de profissionalização. E de eficiência. Porque quando você compreende que, às vezes, aquela citação, sendo recorrente ou não, ela é importante, aí você está dando valor para o offline, né? Não tem essa competição de online e offline. Vamos parar nesse ponto. Competição online e offline. A gente nasceu no offline. Total, assim. Nós chão de loja, dedilhar, bater área, né? Offline. Chegou online. E ele chegou no começo tímido, algumas empresas adotaram mais, outras empresas adotaram menos. Aí na Lelis me liga um dia na pandemia, uma pessoa assim, precisamos da sua ajuda. Né? Foi assim. Sim. Mas assim, como chegou online na tua vida, porque ele chegou. Chegou. E assim, né, a Lelis é uma marca extremamente de relacionamento, de presença física, das clientes repetirem a visita na loja várias vezes no mês. Quando a pandemia, né, caiu assim como uma bomba pra gente, a gente fechou todas as unidades, a gente não tinha uma estrutura de trabalho para atender essa cliente, além do que a gente fazia muito bem no físico, que era o relacionamento. Mas vocês não faziam venda na casa da cliente? Fazia muita venda, através de consignação, Lelis em casa, a mala consignada. Mas precisava de ir além disso. Precisava de ser mais rápido, mais fácil, de ter um catálogo de produtos, de saber atender através do WhatsApp, com a mesma energia, com o mesmo carinho que se tinha no físico. E por isso a ligação foi para você. Paulo, a gente precisa implementar ontem. A gente precisa tornar esses vendedores todos digitais, né? E foi muito legal, né, Paulo? Porque a gente teve aquele momento de uma oportunidade, né, de colocar 100% dos vendedores em treinamento, né, com uma mensagem que era muito clara. A gente vai voltar a operar as lojas como a gente operou antes? Não, a gente falou isso várias vezes. A gente vai ter outros fatores aqui para fazer a venda. A gente vai adorar essas plaquinhas. Outros fatores para fazer a venda. Aí, ó. Plaquinhas, ó, deixa plaquinhas. Vamos deixar. Deixa aí que tá bonito. Vamos deixar. E não tinha para onde correr.
Não tinha, né? Quem já tinha começado antes, as marcas que já tinham uma estrutura de venda através do cupom de vendedor, de venda através do WhatsApp, uma estrutura de e-commerce, de site, assim, com bastante facilidade do cliente navegar, transitar, ela conseguiu fazer isso de maneira mais fácil. O nosso era corrida contra o tempo, porque, de novo, a participação do e-commerce era muito pequenininha, porque a nossa cliente era do físico. Era pra ter. É assim, o que eu digo é, até a pandemia, as marcas tinham que ter o e-commerce. Né? Eu tava inserido nesse contexto, era assim, tá bom, eu tenho. Isso. Só que assim, vamos pensar agora com a cabeça de investidor ou de varejista. Você tem um canal que é caro, né? Graças a Deus a gente já passou essa barreira de falar que o e-commerce é um jeito fácil de vender, barato, porque o investimento é muito maior quando a gente pensa, né? E margem muito menor do produto. Aí você fala assim, olha, eu vou fazer todo esse investimento, contratar time, contratar agência, contratar empresa, para 3% da venda, para 2% da venda, para 1% da venda, deixa eu fazer para todo mundo ver que eu fiz, mas assim, tá ali. Posso viver sem ele, era Posso quase viver isso. sem ele. E aí na pandemia, eu lembro que eram pouquíssimas marcas que estavam preparados, né? Aí a gente tinha um grupo reserva que estava preparado, o grupo Arezzo também estava preparado, e o grupo Soma. Né, que se destacavam mesmo e se destacaram na pandemia. E eu lembro que essa ligação da Fabi, e teve outras ligações assim, porque eu batia na porta antes, vamos falar disso? E ninguém queria falar. E aí foi a hora que todo mundo veio falar, e a Copenhague me tirou do mercado de novo. É verdade. Lembra que eu até tive que pedir autorização para fazer a convenção. Eu fiz a convenção da Lelis, fiz uma palestra, e eu tive que pedir autorização para Copenhague para poder fazer, porque estava fechado. É verdade. Que já estava na Copenhague. Mas olha só que em 6 meses, talvez no máximo 8 meses, a gente teve que se organizar de uma maneira que está perdurando até hoje. Então, assim, dá para fazer. O grande aprendizado para mim da pandemia, e a gente está falando de muito tempo de varejo, eu vou completar 30 anos de varejo, mas se eu falar... 30 anos, mas não parece. Né? Tá linda! Obrigada! Mas, Paulinho, olha, 30 anos de varejo, se eu falar que esse ano de 2020, desconsiderando o que foi a história da Covid-19 no mundo, né? Desconsiderando essa parte cruel, dura, triste, em respeito a todas as vítimas. Não, sim. Mas foi o ano que eu mais aprendi sobre varejo e sobre relacionamento. Foi o ano que eu mais tive que entender as pessoas, porque começava com o meu time, na tela, todos os dias. Todo o time conectado para as mensagens. Às vezes as mensagens eram até incertas, né? Mas eram aquelas mensagens de segurança. Não, nós estamos juntos aqui. A empresa foi muito respeitosa com os colaboradores, de apoiar os colaboradores. Nós tivemos um volume de desligamento baixíssimo. A gente manteve os empregos das pessoas com salários médios, garantindo salários médios. Então, assim, isso também, de novo, as pessoas estavam no centro. Isso também deu uma segurança para todo mundo que estava lá naquele momento, falar, não, eu tô com vocês, vamos fazer. Vamos se relacionar. A gente tá completando, a gente tá gravando em março esse episódio, ele vai no ar em abril, mas a gente tá gravando em março. Sim. A gente tá completando 5 anos agora, fechou dia 13 de março. Eu lembro, aí hoje eu recebi nas histórias lá antigas, porque eu não tive opção, né? Eu tive que abrir o computador, eu não tinha nem cliente, eu tive que abrir o computador e começar a ensinar de graça. E eu vejo esses vídeos, me arrepia. Te arrepiam mesmo. Me arrepia por 2 coisas. Eu não tava pronto. Mas o recado que eu quero dar é esse. Eu não estava pronto. Eu não estava pronto para aparecer no vídeo, para falar, mas eu tive que fazer do jeito que deu. É esse o recado que eu quero dar. Você nunca vai estar pronto. Né? Hoje eu vejo um vídeo meu e um vídeo daquele momento, são 2 Paulos. Que corajoso. Não, eu falei, como eu deixei isso no ar? Mas é um orgulho deixar. É um orgulho. Total. Porque assim, foi o momento que eu mais amadureci como pessoa, porque eu tive que fazer algo de uma maneira altruísta mesmo. No começo não eu enlouquecer, eu fiz por mim, mas ajudando as pessoas. E depois de ensinar pessoas. Mas eu sempre ensinei na nossa vida de varejo, a gente sempre ensina. Só treinamento e desenvolvimento. Só que quando eu entendi que meu propósito estava muito mais ligado nesse pilar, hoje a Pecom ela faz consultoria para desenvolvimento. Legal. De pessoas, né? Então, assim, os programas de consultoria que a gente faz é para criar programa de vendas. Mas quando eu entendi que o meu propósito dentro do varejo não era mais estar dentro de uma operação e estar dentro ensinando gente. E várias, né, Paulo? Várias. Esse ano, assim, e os números aumentam. Você fala assim, tudo isso, E aí eu vou contando, fazendo uma continha de vendedores, né? A gente tá em 35 mil vendedores já. Uau! Em 5 anos, 35 mil.
né? E parece assim, nossa, foi ontem. E foi ontem. Foi ontem. Né? Mas o que eu quero deixar esse recado é, nada a gente tá pronto exatamente para poder fazer. O 100%, né, Paulo? E eu falo muito disso dentro de casa. Esse excesso do perfeccionismo ali, vai precisar mesmo ir até o último detalhe para começar? Não, vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Né? Vamos começar. E a gente chama isso de MVP, assim, vamos começar do jeito que dá. Vamos começar. Eu lembro que na Copenhague, quando a gente começou o programa Personal Shopper, a gente não tinha ainda... Tinha algumas ferramentas no mercado, mas nenhuma ainda tinha jornada do jeito que eu queria. E a empresa não acreditava. Eu brinco isso hoje com eles. Eu tive na Copenhague 2 semanas atrás fazendo um pós-NRF. E aí eu falei, gente, ninguém acreditou nesse projeto. Poucas pessoas. A Renata Vick acreditou. Mas a gente falou, vamos fazer um teste. Porque como a gente vai colocar em 450 franquias sem testar? Reunimos 20 melhores vendedores de São Paulo. 10, em cima da loja do Oscar Freire, que tinha um escritório. Todo mundo de máscara, com as proteções. Colocar um computador naquela sala. E eles começaram a atender os melhores clientes de São Paulo. WhatsApp, tudo planilha. Planilha riscando. Era o jeito que foi para começar. Em 2 meses a gente estava com a plataforma funcionando do jeito que precisava. Mas a gente foi no mercado, não tinha tudo exatamente. Enfim, Páscoa 2025, lojas fechadas de novo. 2021, vai fazer 4 anos agora. Eu e Marici numa sala, a gente olha um pro outro, a gente vai ter que fazer tudo de novo, vai. Porque fechou tudo. E a gente teve a melhor Páscoa, com os ovos de Páscoa esgotaram na sexta-feira antes, vendendo pelo celular e pelo site. Isso. Mas por quê? Começou lá atrás, de um jeito muito manual. Muito. Como tudo, né, Paulo, se a gente for ver. Eu acho que, assim, talvez ainda falte um pouco de coragem. Assim, boa coragem. De muitos empreendedores, não só diretores, CEOs, de começar sem estar 100% pronto. Vamos começar, né? Você se sentia pronta quando você assumiu a tua primeira supervisão? Claro que não. Claro que não. Com gerente você estava pronta, mas com supervisão não. Não, claro que não. E assim, como eu tinha uns pares muito fortes, quando eles saíram, né, a Selma saiu, eu falei... Agora ficou. Então, agora sou eu. Agora o F grande, né? Agora sou eu, exatamente. Agora sou eu. Então, eu acho que tá rolando essa trend, né? Primeiro começa, depois melhora, não é isso? Ó? Eu acredito muito nisso. Agora, o começar, essa decisão de começar, essa é a mais importante. Essa é a mais importante. E tua última marca? Conta um pouquinho agora da tua última marca. Depois da Lelis, você foi trabalhar... Quase 8 anos de Lelis. Quase 8 anos de Lelis. Uma história gigante. E aí, esse último ano... E é engraçado que você encontra ex-funcionário da Fabi pelo Brasil inteiro. Tem. Eu tô fazendo trabalho com a Animalia agora, assim... trabalhei com a Fabi, você conhece ela, né? Conheço. É uma entidade, a gente tá com uma entidade do varejo aqui. É muito tempo. São muitos e muitos e muitos e muitos times, né, espalhados pelo Brasil inteiro. E eu sempre falo dela também nos meus treinamentos, né? Quem sabe. Muito bom, muito bom. Esse meu último ano, Paulo, eu tava na Schutz. Para o rebranding da Schutz, é um processo ainda em andamento, né? É um mercado completamente diferente, só calçados, né? Você falou que nunca trabalhou com beleza, eu nunca tinha trabalhado só com calçados. É gostoso, né? Também. É uma delícia. É uma delícia, sim. Você pode vender um monte. Eu sempre fui meio psicopata dos calçados, meio centopeia de ter muitos calçados. Então, aprender a montar o look ou começar a venda pelos pés. Então, você faz uma organização mental também diferente. Na Schutz também foi uma oportunidade grande de novo, uma marca enorme, de um grupo gigantesco, mas que também não tinha um rito, uma organização de agenda, um rito de trabalho de gerentes, um planejamento de jornada de atendimento dentro das lojas. Então, esse meu ano foi todo voltado para organização. Né, de uma agenda de trabalho, de uma jornada das minhas coordenadoras, de um rito de trabalho gerencial e especialmente de colocar as pessoas no centro, né? Então, gerentes e clientes, né, que fazem ali a diferença no nosso dia a dia, mas lembrando que quem atende são todas as pessoas, né? Então... E eu acho, quando eu fui trabalhar com calçados, somente com calçados, eu sentia falta de alguma coisa, mas é tão mágico trabalhar com grade, assim, tipo, porque é complexo, não é tão simples quanto parece. Não é. Eu falo que quem gerencia um estoque de calçados gerencia qualquer coisa, porque você tem grade. Exato. Então, assim, quem compra calçados, compra qualquer coisa, porque grade é difícil de calçados, né? Muito é difícil. muito difícil.
Então, mas é muito gostoso ao mesmo tempo. Sim, Né? sim. É muito gostoso. E esse estoque, né, a organização do estoque é diferente, né? Não só pelos tamanhos, né, pelos modelos. Porque quando você está atendendo uma cliente, ela pede um mocassim, você vai buscar aquele mocassim, você nunca desce com aquele mocassim. Você desce com o mocassim e outros 2, 3 calçados similares àquilo que ela estava procurando, para aquela ocasião que ela estava procurando. Então, é uma organização de estoque diferente também. Então, você começa pelos bastidores dessa venda, nesse recebimento, trazendo as novidades para frente, mudando o estoque em acordo com o VM da loja, a exposição da loja, para ser rápido também. Porque diferente de uma loja de roupas, que a cliente vai para o provador e esquece. Nos calçados, ela lembra o tempo inteiro, né? Que ela tá sentada, é uma poltrona. Tem então, o celular ali, tem o celular muito rápido. ali que ela sai do foco, ela desvia a atenção, né? Então, precisa de mais agilidade ainda e precisa ter um contorno de objeção mais eficiente do que de confecção, de moda. A gente tá chegando num período que eu acho que, assim, eu gosto muito desse período. Dia das Mães, né? Eu gosto muito desse evento Dia das Mães no varejo. Eu gosto mais que Natal e fim de ano, eu acho. Eu não sei porque, eu acho que é um evento que ainda tem um potencial maior, porque já teve. Eu concordo. Né? Assim, o potencial é maior porque é um momento onde acabam as parcelas do fim do ano, praticamente. Né? As de 4, 5, não as de 10. As de 10 vão até o final do ano. Mas começa a acabar a parcela. É a chegada de uma nova estação. Por mais que a gente tá cada vez com menos estações, mas é a chegada de uma nova cor, de se fechar um pouco quando a gente fala de moda. É um momento onde realmente a gente tem um fluxo no varejo, independente se é presente para mães. Tudo aumenta. E que a gente ainda tem muitas oportunidades. Né? Eu vejo que a gente tem muito... No Natal e Black Friday, tem oportunidade, mas a gente tá fazendo, eu acho que com muita intensidade por conta de Black Friday. Sim. A Black Friday, apesar de todos os seus pontos aí próximo do Natal, ela acorda a gente muito mais cedo para começar a atuar, em outubro. Sim. E o Dia das Mães, às vezes a gente começa muito tarde esse processo. Esse episódio vai no ar no meio de abril. Depois do dia, provavelmente no dia 10. Aí o John depois que vai resolver isso, mas é no dia 10. Provavelmente na semana do dia 10. Um mês pro Dia das Mães. E aí? Assim, vamos pensar, porque a gente falou muito de organização, processo, e eu quis trazer a Fabi por isso. Porque se tem uma pessoa que faz processo, organização, repetição e intensidade, agora você falou pra mim as palavras mágicas, ela, né? Ela coloca muita intensidade. E eu queria que ela trouxesse pra gente essa intensidade do que fazer agora pro Dia das Mães. O que você acha que é a primeira coisa, Fabi? Eu sei que as marcas estão se preparando com o produto, mas assim, eu vejo que a preparação acontece muito com produto, tem um produto pro Dia das Mães, campanha, tá fotografada, né? Mas o nosso chão ali de loja, ele é preparado muito em cima. E não tô falando de marca pequena ou marca grande. Ele é sempre preparado muito em cima da hora. Porque tem um lançamento de coleção ali também junto. O que você faria agora nesse próximo mês? Essa oportunidade imensa, né, Paulo? Quando você apresenta aqui que o Dia das Mães é um dos teu evento é meu evento favorito, mas é o terceiro hoje no país. Ele perde para Black Friday e Natal. Ele é o meu favorito, não é só porque eu sou mãe, não. Que eu me beneficio dele, né? Eu ganho presente. Você ganha presente, eu ganho presente. Então, eu adoro o Dia das Mães. Mas tem um fator aí emocional, e de novo, colocando as pessoas no centro, que para o Dia das Mães, você para pensar no presente. Você programa o presente. Então, eu compro para minha mãe e para minha sogra. Então, meu marido vai comprar para mim e meus filhos também. Ele também vai ajudar a comprar o da mãe dele. Então, existe um planejamento. Você pensa na pessoa. Olha só, uma família, quantos presentes está comprando? Já deu um monte. Mãe, sogra, a vó, tia, a madrinha. E se a mulher tá comprando, ela compra pra ela também mais um. Né? Eu compro o meu look do Dia das Mães, porque eu ainda faço questão de almoçar com as crianças, tomar o café da manhã. E eu penso, nesse dia vai sair fotos, eu vou estar com essa roupa. Isso aí. E essa venda dessa mulher que representa a maternidade, não só quem teve filhos, mas que representa a maternidade, vai se arrumar nesse dia, ela começa bem antes. O planejamento de preparação. Por quê? O Dia das Mães é o segundo domingo de maio. As 2 semanas que antecedem o Dia das Mães já são de aquecimento de vendas. A gente já tem campanhas em todos os shoppings, Eu acho que até o meio de abril a gente já começa as campanhas, mas né? já tá muito forte. A campanha já tá muito forte. E a semana posterior ao domingo do Dia das Mães é a semana de trocas, que eu adoro.
Eu adoro, porque é uma oportunidade gigantesca de relacionamento, de aumentar, né? Aumentar troca com troco, literalmente, de fazer ali o incremento de vendas. Nossa, John, anota isso aí. Troca com troco pra gente incluir no treinamento. Muito, mas eu esse vai ter que ter esse nome. Posso usar esse nome? Lógico, eu troca faço com muito. troco. Perfeito. Por onde eu passei, eu fiz troca com troco. Gente, troca a gente vai com trocar, troco. mas a gente vai incrementar essa troca. Então, a gente tá falando de 3 semanas extremamente importantes de volume de receita. Eu posso lidar com 3 semanas extremamente importantes como eu lido no meu dia a dia? Porque a gente fala que eu falo muito de repetição e intensidade. Daquele checklist de varejo que começa olhando sim a vitrine, olhando o posicionamento da iluminação, olhando limpeza de loja, olhando o estoque que chegou, se já foi todo recebido, conferido, se já pode ser exposto, se a exposição está adequada, né? Se a gente bateu a área, independente de ser uma loja de departamento ou uma marca premium, se a exposição está completamente adequada e coerente. Então, todos esses pontos que colocam a loja de pé, isso tudo eu vou conferir igual em semanas que podem representar 2 vezes, 3 vezes a venda de uma semana normal. Porque tem marca feminina, Paulo, que no Dia das Mães vende 2 vezes um mês normal. E a média é vender até 70%, 80%. Eu acho que daria pra vender 3 vezes. Eu acho também. Não tenho dúvida, porque o que eu vejo hoje atendendo muitas marcas femininas e diferentes. Quando você tá numa marca só, a marca tem, às vezes, uns paradigmas. A nossa marca não é de mães. Ou a nossa marca é de mães. Então, assim, tem esses paradigmas que a gente tem que quebrar, porque é um evento do varejo. Então, a marca masculina vai vender mais. Vai. Assim, então, assim, esse pra mim é um erro. Ah, mas a nossa marca é masculina. Então, mas o shopping vai estar lotado. De mulheres. De mulheres que hoje, consomem. 60% das mulheres compram as roupas dos homens. Eu compro os looks do meu marido. Você compra? Total. Então hoje, apenas, dependendo da marca, até 70%. Né? Mas 40% dos homens escolhem as roupas dele. Sim. Então são as mulheres. Então assim, os shoppings vão estar lotados de maridos, de mulheres, e você como marca masculina ou marca de qualquer coisa, vai ser beneficiado também. Sim, com certeza, né? Com certeza. Por muito tempo, no começo da minha maternidade, eu comprava o look igual, mãe e filha, no Dia das Mães. Então, as marcas que tinham mãe e filha, várias marcas de São Paulo faziam mãe e filha. Eu dava preferência. Eu acho que Lelis ainda faz. Faz, mãe faz e filha. Lelis, faz Farm, Cris Barros. A Bobô fez um tempo. Nossa, essas 3 várias, eu sei que fazem. Então, assim, tinham várias marcas e era para elas que ia a minha decisão, né? Onde é que eu vou comprar meu look. Mas voltando aqui para o planejamento, Paulo, eu acho que assim, poder se organizar através de um checklist e uma contagem regressiva funciona muito para mexer com a energia do time. Contagem regressiva e checklist. Isso. Então, coloque as pessoas no centro. Quem são as pessoas mais envolvidas numa preparação, num planejamento? Primeiro, os colaboradores. Porque a gente também vai começar a impactar os clientes já. Mas as pessoas no centro, eu começo com um checklist. Então, tudo que precisa acontecer até dia 20 de abril, que daí eu vou considerar que essa loja está pronta. Do ponto de vista do quê? De infraestrutura. 20 de abril é tua data limite? Se você tivesse dado uma data de corte. Para uma reunião final, de apresentação. Equipe já treinada. Equipe já treinada. Pessoal, então tem 10 dias ainda pra gente treinar a equipe no Personal Shopper, tá? Se você não contratou ainda. E dá tempo. Dá tempo, porque a gente fez. Dá tempo. Dá tempo, a gente fez. Então, faça um checklist para você aferir diariamente, sim, todos os pontos que são relevantes e garantem a venda da tua unidade. É uma loja de muito atendimento através de omnicanalidade. Então, o seu sistema está totalmente integrado para ofertar todo o seu estoque, os seus vendedores estão totalmente conectados, não pode ter problema pequenininho, do tipo, o celular parou de funcionar, a impressora não tá legal, o estoque não tá mercadoria, travado, tá com erro de inventário. Então, isso eu considero que é problema pequenininho, porque o nosso maior problema hoje é trazer o cliente para dentro da loja. Perfeito. Esse é o problema grande que a gente tem. Eu já sei que o cliente vem, porque é um momento de aquecimento. Eu não posso ter problema pequenininho. Não posso ter problema com processo, com organização de estoque, com tecnologia. Exato, você tem que minimizar todos esses problemas. Tudo isso precisa ser minimizado. Planejamento das pessoas. As pessoas não estão no centro. Quem é que precisa ser totalmente conectado com a estrutura do evento da sua unidade? O seu time. Quais são os dias que você vai apostar num horário diferenciado? Quais são os dias que você vai ofertar um café da manhã para essa galera? Eu acho que a gente tem coisas importantes aqui, eu vou fazer um highlight. Então vai. Vamos lá. Checklist, com certeza. Que você faz com a sua equipe mais gerencial, que você faz com as pessoas que estão envolvidas. Que são responsáveis por manter aquele processo funcionando. Perfeito. Então, gente, checklist. Mas isso é... Antes do dia 20 de abril. Regressiva, ó. Perfeito. Treinamento. Total.
O time tem que estar treinado dia 20. No máximo até o dia 20. No máximo. Porque depois a gente vai repetir. Perfeito. Mas o treinamento dado, garantido, tá todo mundo pronto. Dia 20, todo mundo pronto. Todo mundo pronto para garantir o evento. Perfeito. E no evento, rituais pra gente manter a energia dessa galera. Ponto de partida, ponto de alerta. Então, mensagens curtas, 10 minutes, cada empresa dá o nome que quiser, mas você tem ali um contato diário com o seu time. Ah, eu faço isso pelo WhatsApp. Legal que você faz pelo WhatsApp, mas é muito diferente quando você faz no físico. Se você tá com o seu time todos os dias na loja, você não tem esse contato de olhar no olho, de sentir a energia, de pegar um produto que é o produto encartado, é o produto da semana, é o produto que tá no feed, que é destaque, e fazer junto ali o Cava Bem, vocês falam de Cava Bem, CVBA. CVBA. De fazer junto com a galera, de corrigir junto o atendimento, de vencer uma objeção, né, do tipo, olha, o produto principal já acabou, porque vai acabar. Qual é o segundo produto que eu vou ofertar? Então, esses pontos de partidas, esses pontos de alerta em todos os dias do evento, e eu estou considerando 2 semanas antes do Dia das Mães e uma semana depois, são extremamente necessários para quê? Para corrigir a rota. Porque a rota já foi desenhada no dia 20. Mas o Waze não recalcula? A gente recalcula também. E a gente recalcula preferencialmente ao vivo. Fabi, não consigo. Eu tenho loja espalhada pelo Brasil inteiro. Então, tem uma data fixa do seu encontro com seus gerentes. No online, a gente tem esses canais hoje para encontrar todo mundo, né? Faça visita guiada. Eu faço visita por vídeo. No Brasil inteiro, eu já fiz muitas visitas por vídeo. De vamos lá no estoque, mostra para mim, dá um zoom, abre essa gaveta. Gente, hoje com tecnologia a gente consegue fazer tudo. Tem empresas trazendo supervisores para escritório para poder só tê-los nos dias, nos momentos mais fortes do varejo, mas por uma questão de custo, de headcount. Hoje você tem visita E vou falar digital. Que a produtividade é muito maior. É muito maior. Eu não quero entrar nessa polêmica. Mas assim, eu não vou entrar nessa polêmica. Eu tô falando de uma visita, checklist de processo. Se você consegue... Eu tinha 4 supervisoras. Se tem uma data limite para encerrar todas as visitas com checklist, tem que ser obedecido. Uma eu não vou conseguir, vou fazer online. Tem que fazer. Porque aquilo que vai ser entregue é o mais importante, né? Você tem ali um retrato de como estão todas as unidades. E aí depois é correção de rota, Paulo. É o básico bem feito todos os dias? É o básico bem feito todos os dias, mas tem uma correção de rota. E precisa interferir antes, né? No ano passado, no evento do Dia das Mães do ano passado, acho que quem estava no varejo vivenciou, né? A gente teve uma questão que ninguém imaginava. Uma questão, assim, de clima-tempo e desastre. Exato. Quem é que colocou isso no seu planejamento? Quem é que colocou no planejamento que um estado iria fechar? Exatamente. E impactar o até Brasil inteiro. Não, e impactar as pessoas quererem comprar ou não. Exatamente, e impactou o Brasil inteiro. Então, o seu planejamento estava redondinho, você fez tudo certinho. Você planejou a tua campanha, você planejou o teu estoque, você preparou o teu time através de treinamento. E aí, assim como acontece quando a gente está seguindo o Waze, tem lá um obstáculo, e esse era muito grande. E aí você faz o quê? Recalcula a rota. E teve uma coisa que eu aprendi. Óbvio que na CA a gente fazia isso. Em todas as empresas que eu trabalhei, a gente tinha esse planejamento. Mas na Copenhagen foi muito doido. Por quê? A gente estava em Páscoa. Natal também a gente fez isso. E a gente adotou uma postura de QG. Isso! Né? Então, assim, 3 vezes por semana, a equipe gerencial, né, os diretores com alguns gerentes especiais, assim, que estavam ali no planejamento, participavam de reuniões rápidas, sistemáticas, mas para ver número e já tomar atitudes. Tinha que tomar atitude na reunião. Então não é assim, vamos submeter a aprovação. Não, a atitude toma ali porque a CEO estava ali. Né? Então ela fala sim ou não. Isso. Né? Então assim, essa gestão mais próxima. 2, hoje eu entro em loja, não existe mais quase ponto de partida. Eu quero falar isso, porque assim, as lojas, elas têm agora o grupo de WhatsApp da loja e acham que ali é o local de união. E eu fico assim, eu quero fazer um desafio. Coloca aí quem é gerente de loja, coloca no grupo agora. Me procure que você vai ganhar R$100. Espera quantas pessoas vão procurar. Exato. A galera lê horas depois. Horas depois e nem presta atenção. Horas depois. É pra ganhar o quê mesmo? Tá valendo? Então, assim, esse contato de 5 minutos. 5. Precisa ser mais que 5? Não. 5 minutos, ó. Essa xícara hoje vai estar na vitrine, tá no feed. Gente, vamos falar dessa xícara e mostrar a foto do feed que tá linda. Olha quem saiu com a nossa marca. Isso. Olha, a venda de ontem foi essa. Não é também pra ficar falando tanto resultado, porque isso tem que estar intrínseco. Mas assim, ó, hoje nós precisamos fazer isso e eu conto com vocês pra fazer... E comemorar as pequenas vitórias. Porque mesmo num dia difícil,
um dia que não vendeu porque choveu, parou a cidade, a gente está vivenciando muito isso. Tem as pequenas vitórias. Fechei uma venda pelo WhatsApp, fiz um atendimento, mandei um produto para casa da cliente, atendi uma cliente pela primeira vez aqui que ficou ilhada. Então, gerei um encantamento. Então, celebrar essas pequenas vitórias através das pessoas ainda é fundamental no varejo, independente da super digitalização, da tecnologia. Esse daí ninguém vai fazer, né? Não há inteligência artificial capaz de tomar um café com uma cliente numa boa e conversar um assunto e converter uma venda aleatório. Que nem imaginava converter. Exatamente. Ou criar um laço, um relacionamento, né? O que eu tenho feito nos meus últimos anos, Paulinho, com certeza, toda certeza, eu tenho me relacionado muito, com muita gente, conversado e criado laços, assim, no Brasil inteiro, de pessoas que eu encontro agora e falei, e aí, como é que você tá? Então, assim, em algum momento eu tentei vender para ela, eu tentei trazê-la para trabalhar comigo? Não, eu me relacionei com ela. E ainda é isso que está faltando. A gente pode fazer um super checklist aqui de todas as etapas que precisam ser conferidas e garantidas na gestão de processos. Todas as etapas que precisam ser garantidas e conferidas na gestão de pessoas, né? Do planejamento, da carga horária, dos treinamentos, todas as etapas e a conferência de um planejamento de vendas, de metas, entrando em todos os indicadores, subindicadores, trazendo a omnicanalidade, trazendo a venda digital. Mas se não tiver esse prazer em se relacionar e colocar as pessoas no centro, os colaboradores e os clientes, vai estar sempre faltando. Sempre vai estar faltando na sua estratégia. Isso se chama alma do varejo. Essa é a alma do varejo. Isso se resumiu agora a alma do varejo. É a alma do varejo. Algo que a gente tem que explicar aqui. Algo que eu tenho muito cuidado em tudo que eu faço a tecnologia é extremamente importante para o nosso desenvolvimento. Ela converte vendas, ela consegue chegar onde a gente não consegue chegar, ela dá insumo para o vendedor e para o gerente trabalhar de uma maneira completamente diferente do que há 5 anos atrás. Só que eu tenho 2 pontos aqui. Se eu não entregar autonomia e se eu não capacitar esse gerente de loja, que ele não vai ter alguém do lado dele o tempo todo para tomar decisão e para fazer isso, eu posso fazer um planejamento lindo. Se o gerente de loja não compra, não tem planejamento na loja dele. E ele pode fazer tudo que você está pedindo, mas ele não está fazendo aquilo por entendimento. Ele está fazendo por fazer. E sem engajamento. Sem energia. E sem engajamento. E 2, se o vendedor não tiver desafios e gatilhos todos os dias até lá, e eu até falo de meta diária nesse período. E assim, corridas curtas. Corridas curtas. Gente, não faz corrida de 10 dias. Não faz corrida de 10 dias. Corridas de 3 dias. Corrida só do final de semana. Corrida só do pós-evento. Então, uma corrida que começa com trocas e só aquela semaninha. Corrida só num lançamento importante, mas curtas. Porque essa informação se perde. E tem um lema, né? Eu preciso ter pequenas vitórias pra me sentir motivado. Porque assim, eu tenho a convenção do ano, eu tenho uma meta do ano, que se eu ganhar a meta eu vou pra Paris, ok. Mas assim, será que eu vou bater? Mas ano. Daqui 2 dias eu posso ganhar R$500 de Pix. É isso. Vou fazer? É isso. Vou. É isso. Vou, porque eu tô precisando pagar a conta. Né? Então a gente tem que saber mexer também no que a gente tem na mão para poder fazer isso o melhor Dia das Mães. Porque a gente tem um evento que é muito importante. Se tudo der certo, não vai acontecer nenhum impacto esse ano. Sim. A gente torce para isso. Mas, como você disse, estamos suscetíveis. Ninguém planeja essas coisas. Mas se você já tem o restante planejado... É isso. Eu não esqueço meu primeiro Natal como gerente de loja. Eu nunca vou esquecer esse Natal. A gente planejou tudo. Era meu primeiro Natal. E tudo bonitinho, assim. Eu lembro tudo bonitinho. Aí a venda não acontecia. E eu comecei a entrar em desespero. E assim, a venda não acontecia. Aí uma das coisas era, eu tinha contratado temporários, né? Como a gente contratava. Isso. Aí eu fiz conta, eu tirei temporários. E aí, assim, a gente não desistiu do planejamento. De repente, aquilo fez um boom. E assim, aconteceu. A gente bateu meta no Natal. Mas foi assim, muito na trave. E isso há 20 anos atrás. Hoje ainda é mais, gente. Hoje é mais desafiador. É muito mais desafiador. Porque é mais concorrido. E por ser mais concorrido, não dá muito espaço para você errar de novo. Aquilo que é o básico que você tem que garantir não pode mais errar. Então, você está pensando sempre a mais. Então, assim, garantir que a loja esteja pronta, com VM impecável, com iluminação, manutenção. Isso é diferencial? Não, esse é o básico, é o mínimo. Esse é o que o gerente não vai perder o foco dele. Não pode. Ele não pode. Tudo que é antes, não faça nenhuma mudança
depois do dia 20 de abril. Não existe mudança. Exato. Não existe. Agora a gente vai caminhar e vai corrigindo. E essas correções que estão mais ligadas com a energia, com o humor, com as relações humanas mesmo, é um colaborador que pede o desligamento ali na semana decisiva, E ou acontece. fica afastado por um motivo de saúde. Como é que você reorganiza a tua rota sem se desesperar? Então, se eu estiver muito afogada nos processos, os processos errados, enrolados, porque eu não me organizei até o dia 20 de abril, eu não vou ter sabedoria, inteligência e nem preparo emocional para lidar com um advento diferente. Então, agora eu perdi a minha melhor vendedora na semana do Dia das Mães. Mas eu tô totalmente organizada, eu consigo sentar, pensar e replanejar a rota. Porque o restante está todo organizado. Eu já não tô afogada nos problemas, né? Então, de novo, até o dia 20 tem que estar tudo pronto. Tem que estar tudo pronto para poder corrigir a rota. E eu vou te falar mais. Na Pecom, a gente tem uma filosofia, quando a gente fala da venda digital, que é o seguinte. A gente tem que antecipar. Por quê? Eu não duvido que a gente vai ter fluxo na semana do Dia das Mães, no final de semana do Dia das Mães. Lógico. Não duvido. A gente vai ter fluxo, vai ter demanda e vai bater meta nesses dias. Sim. O segredo não é bater meta nesses dias, é bater antes também. Nesses dias, com certeza você vai. Porém, até o dia 30 de abril, você tem que ter vendido já para os seus melhores clientes o Dia das Mães. E isso eu bato muito na tecla, porque se você tem relacionamento, se você tem cliente, não espera porque ele pode comprar na concorrência. Nenhum cliente é tão fiel ao ponto de falar, se não chegar aquela melhor oportunidade, eu não vou comprar. Eu entendo fidelização, eu entendo principalmente as marcas premium que a gente atende bastante, que trabalham com muita fidelização, mas antecipar esse presente dá brecha para essa pessoa comprar ainda outro presente. Porque vai chegar na loja, imagina, a tua melhor cliente vai na loja no sábado do Dia das Mães. Você vai dar atenção para ela. Você vai dar atenção para ela e você vai deixar de atender os outros clientes que vieram para o Dia das Mães. Então, assim, esse ponto, especialmente as marcas premium, que são marcas de ativação repetida das mesmas clientes, se não antecipar, eu sempre falo que já perdeu a venda. Perdeu a venda. Se não antecipar, perdeu a outra venda. A da cliente pode não perder, mas você perde a outra. Mas perde porque, assim, essa cliente tem pouquíssima paciência, porque ela já é acostumada a ser atendida com muito diferencial mesmo, de atenção, de tempo. Ela prefere uma loja mais confortável, ela não quer... Não, e ela quer a tua atenção mesmo, porque ela tem sua atenção, ela gasta com você, e é com você. Quer. Não, assim, não tem isso. Não tem isso. E eu falo, eu vou até entregar uma coisa que a gente vai entregar nos nossos treinamentos, mas uma coisa importante para você que está nos ouvindo ou nos assistindo. Até dia 30 de abril, os teus melhores clientes desse ano, do ano passado, Natal e Dia das Mães, dá para você fazer esse recorte, eles precisam ser atendidos. Você vai priorizar quem é o teu melhor cliente para antecipar. Porque nas 2 semanas que antecedem o Dia das Mães, na primeira semana dá para trabalhar no WhatsApp, na segunda praticamente não dá, gente. Então, vocês precisam garantir que o melhor cliente seja atendido antes, ativado e que já compre para você ficar livre dele. No bom sentido, né, Fabi? Não, e garantir que ele vai ter a melhor oferta de estoque, a grade está completa, o produto encartado do lançamento, ele vai ser o primeiro. Melhor, ele vai ser o primeiro a receber. E nessa hora, Paulo, às vezes tem dificuldade de contratar cliente. Essas marcas premium que atendem em casa não podem segurar. Tem que mandar, já manda a mala, manda o atendimento na casa da cliente, já começa antes, já fala, olha, teu look do Dia das Mães é o presente, né? Quem tem relacionamento sabe, quem são as mulheres, as pessoas que serão presenteadas, já dá para antecipar tudo. Fabi, estamos chegando ao fim do nosso papo, que poderia durar um dia. Vamos continuar no almoço, Vamos continuar. Que poderia durar um dia. Mas, assim, quero deixar claro minha eterna gratidão por você um dia ter me ensinado. Isso eu acho que é bem importante fazer esses momentos, né? A Fabi me ensinou muito. Lembro que uma vez eu tive um problema no caixa geral da loja. Um problema sério. Quem aparece lá em Americana? Fabiana. Olha isso, Americana, gente. Ela foi pra lá me ajudar e colocar processo, né? Muito então bom. Não tenho vergonha de dizer isso, mas ela me ajudou no começo da minha gestão. Eu tive um problemão e ela foi lá e colocou a mão e resolveu o problema. Então, acho que é essa troca, né? Essa troca de não só experiência, de inspiração, mas eu quero falar que eu tô muito feliz de ter você aqui. E muito feliz. Mais feliz ainda, Paulinho, assim, muito inspirador ver a tua trajetória,
que é de varejo, é 100% de varejo. E é um varejo que ensina. Olha o quanto você contribui, né? Você tá aí rodando o Brasil inteiro, daqui a pouco o mundo, mas falando de Brasil, quanta gente você já conheceu, quantas pessoas você não inspirou, às vezes numa única fala, num único vídeo curto ou num treinamento mais longo, numa convenção, qual o seu legado, né? O legado que você está criando, gerando, e isso é muito bom saber que eu tenho uma participação ali no comecinho da tua carreira, mas que bom que a gente se mantém se encontrando, né? Porque o varejo é feito de E a última vez a gente encontrou em BH, no hotel, lembra? No café da manhã. No café da manhã, de roupa de malhar. Aí ela olhou assim e falei... O que o Paulo... mas esse é o varejo. O varejo é feito de encontros. É feito de encontros. Acho que dentro da magia do varejo, disso que me apaixona todos os dias, essa oportunidade de estar com pessoas tão legais, tão queridas, tão distintas e diferentes, assim, de sabedorias, de conhecimentos, mas que tá todo mundo se ajudando, se complementando para se relacionar melhor, porque no final é isso que a gente quer. Última coisa, se você fosse um presente, se escolhesse um presente pro Dia das Mães, assim, você tivesse que dar um presente pro Dia das Mães, você dá presente pro Dia das Mães. Sim. Qual presente você daria? Um só? Não adianta, eu rodo, eu sou muita moda, eu sou muito vestuário. Mas qual peça? Vamos na peça. Pras pessoas que eu presentei, eu sempre parte de cima. Parte de cima, então parte top. Parte de cima. Camisa, tricô, é um produto que eu gosto muito de comprar nesse período. Jaqueta, tem uma oferta boa, né? E assim, pensando nas mulheres que eu presentei, que já são senhoras, que sentem mais frio. Então é sempre um abrigo, é sempre uma coisa quentinha. Então, eu sempre vou nesse presente. Perfeito. Fabi, muito obrigado. Feliz adorei. Dia das Mães pra Obrigada. Boas vendas pra todo mundo. Boas vendas pra gente, pra todo mundo. Planejamento, né? Planejamento on, gente. Total. Varejo on. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast Varejo On, essa edição especial do Dia das Mães. Olha, hoje foi uma aula, hein? Muita coisa pra implementar. E se você ainda não sabe, aqui na Pecom nós temos o método Personal Shopper. Método que ensina seu gerente, seu vendedor a conseguir bater a meta no Dia das Mães. Por quê? A gente foca na estratégia de clientes. Na estratégia por aqui, fazendo venda pelo celular, mas de uma maneira inteligente para conseguir bater os resultados e antecipar esse cliente no Dia das Mães na loja. Nosso próximo episódio sai na semana que vem. Um beijo, bom planejamento e vamos embora pro Dia das Mães. Muito bom.